quais serão as principais tendências da área de treinamento e desenvolvimento para esse 2024 que está começando. Será que saúde mental, será que diversidade vai continuar na pauta do nosso desenvolvimento? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Fala TID, terceira semana de janeiro de 2024 e hoje, muito especial, a gente tem uma convidada aqui, mas já eu aproveito e apresento ela também para vocês. E a gente vai querer descobrir o que é que vai acontecer nesse 2024. E aqui ao meu lado já tenho Igor, que tenho certeza que hoje é o tema dele também. Que ele vai trazer muitas contribuições. Bem-vindo, Igor. Valeu, Elis. É sempre muito bom seguir gravando aqui o nosso Fala TID, com muita alegria. E assim, mais do que... Eu acho que as tendências, as expectativas, né, que a gente tem para 2024, a gente tem muito o que construir essas expectativas dentro desse olhar estratégico. Então, tem muita coisa aí para a gente aprender, colaborar, contribuir. Então, é muito bom fazer parte desse processo aqui com todos vocês. Muito bem. Então, só para começar aqui, para aqueles que não estão nos vendo, vou fazer uma autodescrição bem rápida aqui. Vocês também fazem de vocês. Eu vou fazer a minha, Igor faz a sua. E daí eu apresento a nossa convidada e ela também aproveita e faz. Porque a descrição dela, assim, já é quase uma Sapucaí, tá, gente? Olha só. Então, eu, Eli Soares, sou uma morena clara, de cabelos longos, enrolados. Estou aí na casa dos 40, no Projeto 40, já está chegando. E a gente está... eu estou vestida aqui com uma polo azul da Bravende, com um logotipo branco, que é um pássaro. E a gente está ao redor de uma mesa, eu de frente aqui para a nossa convidada Mafone, e ao lado do Igor. E aqui no nosso estúdio a gente tem também uma televisão aqui que coloca o nosso logotipo do Fala TID. E você, Igor? Bom, para quem não está me vendo, eu sou um homem branco, na altura de 1,80 m e poucos, cabelos loiros, ainda predominantes, né? Já tem alguns, ainda predominantes. E para quem não me conhece, eu tenho 3 filhas, meninas, e sou apaixonado por elas. E sou diretor da BTD já há alguns anos e sou apaixonado pela área de desenvolvimento de pessoas. Incrível. Olha só, então, a Mafoane Odara, que é um prazer recebê-la aqui. Ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, é executiva em recursos humanos, é colunista da Marie Claire, é isso mesmo? Consultora e professora, reconhecida em 2023 pela Época Negócios como uma das 100 mulheres executivas da inovação que estão reinventando o jeito de fazer negócios em grandes empresas. Isso aqui e muito mais. Seja bem-vinda. Já fala aí quem é essa Mafone, além desse currículo também. E faça a sua descrição, por favor. Ai, que delícia, Elis, Igor, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou Mafone Odara, eu sou uma mulher negra, de pele clara. Eu tenho os meus cabelos cacheados, mais ou menos na altura do ombro. Eu estou usando um macacão bege, com um kimono colorido, com flores roxas, verdes, pretas. Estou usando uma maquiagem combinando com o meu kimono azul e roxa. E atrás de mim eu tenho a cortina aqui. Estou aqui do lado da Elise e do Igor. E é um prazer estar aqui com vocês. E para além aqui da minha descrição, a Mafone, que não está no LinkedIn, também é mãe. Assim como o Igor é pai, eu tenho 2 pequenininhos, que não são tão pequenos, o Mudrik Diop de 10 anos, a Makini de 6 anos. Eu sou uma apaixonada pelas pessoas. Eu, desde dos 10 anos, conscientemente, eu venho cuidando e lidando e liderando o processo de transformação com pessoas. Eu comecei muito cedo e eu acho que eu gosto de dizer que eu sou uma ativista. Além de ser uma executiva, eu sou uma ativista e para mim ser ativista é colocar a esperança em movimento. É o que eu venho fazendo. A minha missão no mundo é construir um mundo mais justo, mais próspero, mais seguro para todas as pessoas. E para ele ser para todas as pessoas, ele vai precisar ser para cada uma delas. E essa tem sido a minha história, olhando principalmente para as questões relacionadas à violência contra mulheres e meninas, olhando para as discussões de maternidade e carreira. Então, entre ser mãe e ser executiva, eu escolhi as duas coisas. Olhando de como a psicologia, como psicóloga,
Eu tenho uma função no mundo que é criar ambientes emocionalmente seguros, ambientes onde as pessoas possam ser quem elas são, onde elas possam aprender, errar e criticar, e onde a gente possa realmente construir uma sociedade com políticas que realmente representem e possibilitem que todo mundo tenha um trabalho digno, uma vida digna, e é isso que eu venho fazendo há mais de 30 anos. E é por tudo isso e muito mais que a gente já tem conexão só de olhar para ela, tá, gente? Então, quem não tá vendo, que tá escutando, tem conexão só de ouvir também essa voz. E não estava aqui na programação, mas já me veio uma pergunta. Igor falou das 3 filhas, você falou dos seus 2 filhos. Tenho que falar também que eu tenho 4 filhos. Então, só nessa mesa aqui já são 6, 9. 6 crianças. E aí, falando em tendência, em expectativas, desde a pandemia, a empresa entrou dentro da nossa casa. E a gente foi obrigado a colocar essa vulnerabilidade de ser mãe, de ser pai, de família, de criança, de estar doente, de invadir a reunião dentro da nossa casa. A gente deu uma distanciada desse lugar, porque a gente voltou para essa necessidade de estar presente, de estar junto, não necessariamente 100% do tempo, mas ainda a gente mantém essa questão de ficar lembrando de quem a gente é também, além do LinkedIn. Essa é uma tendência? Como é que a empresa deve aproveitar desse recurso humano, que são os filhos, que é a casa, que é essa intimidade, para poder gerir melhor o negócio? É uma excelente pergunta. O mundo mudou nos últimos 3 anos. Não é que ele mudou, eu diria que ele acelerou processos de mudança que já estavam em curso. Quando a gente pensa na transformação do mundo do trabalho, todas as pesquisas que apontam para onde nós vamos como mundo do trabalho mostram as pessoas no centro. Sempre foi assim. Então, assim, 2030 já olhava para um processo de transformação cultural que saiu de um modelo de industrialização, onde as pessoas eram meramente números, onde a gente trocava mão de obra por dinheiro. Hoje a gente vive uma cultura que a gente chama cultura de engajamento. Então, para além de dinheiro, as pessoas querem ser felizes, elas querem ter equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, e elas querem ter propósito. E a gente já caminha para o que a gente chama de cultura de significado. Para além de tudo isso, as pessoas querem estar em lugares que promovem transformações positivas, que colocam as pessoas no centro, que dão voz para as pessoas e que reconhecem as pessoas como elas são. Com isso, tem uma transformação na nossa forma de fazer negócio, na nossa forma de pensar o desenvolvimento e o treinamento das pessoas e de, principalmente, construir as nossas estratégias de negócio, o que está no centro de tudo isso. E não tem como tirar as nossas famílias e as nossas vidas pessoais disso. Então, o que está acontecendo hoje é que algumas empresas com mais ou menos agilidade estão tendo que olhar para essa dimensão, e é por isso toda essa reflexão sobre o trabalho híbrido, sobre essa possibilidade da flexibilidade de horário, para que as pessoas também consigam ajustar. Por que todo mundo tem que trabalhar das 8 às 6? Por que a gente não pode estar na escola dos nossos filhos acompanhando o desenvolvimento deles? Então, cada vez mais comum que os executivos e executivas tragam isso para o centro, para dizer, estou saindo mais cedo porque vou ver minha filha no balé. Sem dizer assim, não estou saindo mais cedo porque eu tenho um compromisso. Não, o compromisso é estar com os meus filhos abertamente. Então, você tem uma transformação que é essa relação mais fluida entre o que... Porque nunca foi tão separada como a gente queria colocar. Mas a gente criou essa cisão que nunca foi real, de verdade. E agora a gente está tentando ajustar isso. Já encontramos o equilíbrio? Não. Mas eu acho que toda a reflexão sobre o trabalho híbrido e toda a reflexão que a gente está tendo de mudanças estruturais na nossa nosso modelo de trabalho tem ajudado a fazer isso. É mais do que uma tendência, é uma necessidade, né? Exatamente. A gente precisa falar sobre isso. Eu acredito piamente que também era assim antes, né? Só que a gente usava outros nomes, dava outras desculpas. Exato. Né, para poder a gente cuidar. usava como desculpa. Como desculpa. Né? E meio que camuflava os compromissos da família, os compromissos pessoais. E agora a gente pode falar isso abertamente. Existe uma expectativa que a gente fale, né? Então isso é bom. Acho que esse caminho é muito promissor aí. Eu sou bem feliz com isso. Eu também sou bem feliz com isso. E no geral, assim, tem alguma coisa que a gente possa dizer que vai ser tendência, que é a expectativa agora para 2024? Sim, acho que sim. O que está acontecendo? 2024 vai ser... Se a gente for pensar na pandemia, 2023 foi um ano de reajuste. Quando a gente sai da pandemia...
mais desse lugar mais oficialmente, eu diria que o lugar mais vulnerável que a gente ficou da pandemia terminou em 2022. A pandemia não terminou, assim, o Covid está aí, a gente continua tendo todas as necessidades de cuidados cada vez maiores, mas alguns aprendizados foram testados em 2023 e agora eles serão consolidados em 2024. Então, por exemplo, toda a reflexão que a gente dizia, não podemos trabalhar de casa, agora a gente está tentando entender como é que a gente vai consolidar esse modelo que tem se mostrado o modelo mais eficiente, que é o modelo híbrido. Então, os treinamentos também têm ajudado e vão precisar ajudar a gente a entender quais são os novos comportamentos que a gente precisa ter. Com a mudança e a aceleração das transformações que a gente viveu e vai continuar vivendo, porque se eu tivesse que escolher uma palavra para resumir a modernidade seria complexidade, a gente precisa desenvolver resiliência. Mais do que isso, a gente precisa desenvolver a capacidade de ambidestria. Então, tem algumas tendências que só o treinamento vai ajudar a gente a conseguir consolidar comportamento-chave e competências importantes para a longevidade dos nossos negócios. Então, se a gente está falando sobre transformação no mundo do trabalho, quem vai ajudar a gente a consolidar isso, sim, é toda a área de treinamento. Olhando colaboração, olhando resiliência, olhando ambidestria, que é essa capacidade, ao mesmo tempo em que você olha no curto prazo, você olha no longo prazo. A nossa capacidade de medição dos nossos resultados e do nosso desempenho se transformou, porque é isso que a gente media antes, não é mais válido. Não faz mais sentido. Então, tudo isso vai se consolidar como estratégias que, obviamente, vão continuar sendo testadas e transformadas em 2024. Então, a área de treinamento e desenvolvimento, ela ganha uma centralidade, principalmente com as lideranças, porque são as lideranças que não só manifestam, guardam a nossa cultura, os nossos valores, as transformações que a gente quer, mas como que vai ajudar a construir essas estratégias de negócios. Então, sim, tem coisas importantes para acontecer em 2024. E acho que um outro elemento que eu não posso deixar de trazer aqui, que é a questão da tecnologia. Quer dizer, estamos aqui, né, para fazer essa conversa, mas não só isso. A tecnologia, ela realmente revolucionou a nossa forma de trabalhar durante a pandemia e ela se consolidou como uma parceira muito importante para a área de desenvolvimento e treinamento. Se a gente fosse falar em relação a temas específicos, então a gente entra em saúde mental, diversidade, que foi muito falado em 2023. O que muda? Porque eu não acredito que esses temas vão sumir. Eles continuarão sendo falados. Só que tem algo que muda, eu percebo que tem a ver um pouco com a cobrança pela efetividade de ações em saúde mental e diversidade. É isso mesmo que você percebe? O que mais que a gente pode esperar de outros temas para esse ano também? Ótima pergunta. Vamos lá. O que acontece? Todos esses temas, de novo, eles sempre estiveram na nossa pauta. Sim. A grande questão é que a pandemia jogou luz a temas que a gente nem sempre colocava na centralidade da construção das nossas estratégias de negócio. Então, toda vez que a gente for pensar, quando a gente está olhando para as empresas, você tem que sempre pensar sobre 4 pilares de temas importantes que treinamento e desenvolvimento precisam sempre olhar. Os temas relacionados a pessoas, os temas relacionados à cultura, à tecnologia e a processos. Sempre vão ser esses 4 pilares, temas relacionados a isso. Quando a gente olha para pessoas, a área de saúde mental e a área de diversidade, equidade e inclusão, elas realmente são centrais. Por quê? Porque diversidade, equidade e inclusão são 3 palavrinhas que muitas vezes a gente mistura e a gente usa como sinônimos, né? Diversidade tem a ver com qualidade da nossa demografia. Por que é importante olhar para a demografia das empresas? Porque a longevidade depende da sua capacidade de lidar com a complexidade. Pessoas iguais não pensam de formas complexas, não conseguem projetar transformações complexas, porque elas conseguem ver todas na mesma avenida. Então, a diversidade da demografia nos ajuda nisso. Equidade é a qualidade dos nossos processos. Então, como é que a gente atrai melhor, recruta melhor as pessoas? Como é que a gente garante que a gente tem os melhores perfis para fazer as transformações que a gente quer? Para isso, a gente precisa melhorar os nossos processos, porque eu não posso continuar recrutando as pessoas que pensam como eu. Se eu tenho um mundo cada vez mais complexo, eu preciso mudar o meu jeito. Então, aí vem a tecnologia para fazer a gente chegar em lugares onde a gente não chega, com toda a inteligência artificial, para fazer a gente ter
experiências mais imersivas. Então, tudo isso são temas importantes. E quando a gente fala sobre inclusão, é qualidade das nossas relações. O que acontece? Com pessoas cada vez mais diferentes, a gente está com dificuldade do quê? De se relacionar, de lidar com os conflitos que acontecem, para lidar com as pessoas que pensam diferente da gente, para entender a importância dos grupos dos diferentes áreas trabalharem juntas. Então, desculpa aqui. Esses são alguns pontos super importantes que a diversidade e a equidade e a inclusão nos ajudam. E a gente vai para esse caminho de cobrar mais efetividade também, porque falamos em 2023, mas o quanto disso que foi falado, agora eu consigo ver acontecer dentro da organização. Exato. E então, para isso acontecer, aí por que a saúde mental ela é tão importante? Porque ela ajuda a gente a entender que com as transformações constantes e com essa aceleração, as pessoas precisam ter os recursos corretos para conseguir lidar com essas transformações. Não quer dizer que o mundo vai ser lindo, que a gente não vai ter problema. Não é isso. Saúde mental não é você não ter problema, é você aprender a lidar com eles. Exato. E hoje, cada vez mais, com todas essas complexidades que o mundo tem exigido, o mundo do trabalho tem exigido das pessoas, a gente não está conseguindo fazer isso. Então, saúde mental é a melhor condição de bem-estar físico, emocional e mental para lidar com as transformações que a gente está vivendo. Então, a efetividade, aí da onde vem? Sim, é verdade. Mas da onde vem a efetividade? Da transformação dos nossos processos. Por isso que a área de gestão é tão importante, por isso que a área de tecnologia ela é tão importante. Porque ela ajuda a gente a ter melhores medições, a conseguir entender como é que a gente calcula o retorno sobre o investimento quando a gente olha para todo o processo de treinamento. Então, a efetividade ela vai vir dessa composição e da nossa capacidade de entender que esses quatro pilares são fundamentais para a construção de uma estratégia de negócio que seja de sucesso. Então, é isso mesmo, assim, a gente cada vez mais vai olhar para eficiência, adaptabilidade, flexibilidade e por isso que a gente precisa ter estratégias com cada vez mais componentes e indicadores que mostrem o impacto, porque o que a gente fez até agora? A gente criou um monte de coisa, a gente entregou e falou assim, não, beleza, eu fiz, 20 treinamentos, então entreguei aqui a minha meta. E o que aconteceu com esses treinamentos? Que comportamentos a gente mudou? Qual foi o impacto que isso teve? Qual é a transformação olhando para a estratégia de médio e longo prazo? Tudo isso não eram conversas que a gente fazia. Então, essa vai ser Por isso que eu disse sobre consolidação, sobre consistência. 2024 vai ser um ano para a gente consolidar muitas das coisas que a gente testou em 2023 para que a gente consiga ter mais assertividade. Uma das grandes discussões que a gente tem na BTD é exatamente essa, né? A gente traz as métricas tradicionais, vou chamar assim, do treinamento, né? As horas de treinamento, o investimento por treinando e tal, que eu acho que, assim, em termos de panorama de mercado, elas são ok, mas elas não são importantes ou não são fundamentais para definir uma estratégia de treinamento. Então eu treinei 20 horas, eu vou treinar 35, eu vou aumentar quase 50% a minha efetividade. Não é bem assim. Então, a gente tem que olhar os indicadores que a gente está montando e aí, para cada negócio. Não tem um modelo padrão como a gente olhava antes. Não, o modelo é esse, vamos nesse modelo. Não, cada negócio vai ter um modelo diferente. Então, a importância do aprendizado contínuo é fundamental. Puxa, funciona assim? Não funcionou. Então, a gente vamos testar de outro jeito. Então, essas tentativas e erros, sempre usando o aprendizado para ir adiante, são fundamentais. Né? Aprendizado contínuo e essa personificação, que é isso que você falou, assim, dentro da mesma empresa você vai ter necessidades diferentes para garantir que a gente seja efetivo na construção da estratégia como companhia. Que a própria diversidade que a gente está buscando vai trazer essa necessidade de ações específicas para cada público, para cada pessoa que está dentro das... Então, é um desafio que, assim, vai ficando cada vez mais complexo, vai crescendo, mas é isso. É isso que a gente precisa navegar e caminhar, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem discutido bastante também, e junto com essa questão de públicos diferentes, é a questão da segurança psicológica, né? Como que a gente consegue abrir espaço para que essa diversidade possa se posicionar, né? Então, pessoas diferentes, não, tem um grupo lá que está falando que, não, isso não se fala aqui. Chega alguém de fora,
assim, não, começa a abordar coisas que está por baixo do tapete há muito tempo. Então começa a trazer algumas coisas meio polarizadas, outros olhares. Como a gente consegue lidar com isso, com ajudar as pessoas a abrirem a cabeça para pensar diferente nesse momento? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem na área de desenvolvimento e ele é pouco abordado ainda, assim, de forma efetiva, com ações específicas para isso. Olha, acho que começa pela liderança. O que está acontecendo? A Korn Ferry fez uma pesquisa muito interessante. Ela analisou 100 mil lideranças no mundo inteiro. E eles perceberam que as lideranças inclusivas, que são as lideranças que realmente propõem um ambiente de segurança psicológica, são só 5%. Otimização dos talentos, reconhecimento do valor da diferença e não da igualdade, que ajudam a fazer o gerenciamento dos conflitos. Então, não fogem dos conflitos. Conflito vai fazer parte, é super importante. Mas a nossa capacidade de lidar com o diferente é que está sendo testada. Então, para que a gente crie um ambiente de segurança emocional, primeiro, a gente precisa ter um espaço para vulnerabilidade, lidar com o erro, criar novas estratégias que não estão relacionadas à hierarquia. Então, estruturas que são cada vez mais horizontais. Empresas que são nativas digitais, elas já têm menos hierarquia. Então, é muito mais fácil você conseguir falar com o seu superior sem que você tenha essa questão da autoridade como mediadora das relações. E outro ponto é de que se eu quero inovar, eu preciso ter uma cultura do erro. Eu preciso ajudar as pessoas a entender que errar faz parte do processo. Qual é o problema? Não é o erro, é a capacidade que a gente tem de acertar mais rápido. Ou a repetição do mesmo erro. Ou a repetição do mesmo erro, exatamente. Então, assim, como a gente ensina as pessoas a fazer? Então, um trabalho fundamental é ajudar as pessoas a poderem falar. Tem uma pesquisa super legal que saiu esse ano, da BEM, que chama A Trama do Pertencimento. Eles pegaram 4 países, Brasil, Chile, Argentina e México, acho. Não, Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. Analisaram como as pessoas se sentem pertencentes, como as pessoas se sentem seguras no seu ambiente de trabalho. Acharam 72 fatores, pegaram os 10 mais relevantes. Olha que interessante, dos 10 mais relevantes, 9 são sobre comportamentos dos seus pares e das lideranças que fazem com que as pessoas se sintam seguras no seu ambiente de trabalho. E 6 desses 9 são sobre comunicação. Feedback transparente, oportunidade de crescimento, comunicação aberta e honesta, a comunicação facilita todo mundo, a participação de todos, não tem tópicos de discussão, você tem visibilidade do contexto e de quanto é importante o seu trabalho. 6 são sobre comunicação. Então, um dos pontos importantes para criar segurança psicológica é você dar sentido para o trabalho das pessoas, é você ajudar as pessoas a respeitar e realmente querer saber o que as outras pessoas pensam. Porque imagina, a gente fala assim, às vezes os líderes, eu sempre, que eu vou trabalhar com os executivos, eu falo, pensa o seguinte, a gente discorda da gente mesmo. Vocês acham mesmo que quando vocês estão numa reunião e vocês fazem assim, alguém tem algum comentário para fazer e ninguém fala nada, é porque ninguém pensa diferente de vocês? Vocês acham mesmo? Obviamente, as pessoas não se sentem seguras, elas acham que elas vão ser julgadas. Então, a forma com que a gente faz perguntas, a forma com que a gente realmente, intencionalmente, pede a opinião de pessoas diferentes, faz toda a diferença para a criação de um ambiente de segurança psicológica, porque é isso que vai ajudar a gente, inclusive, a ir mais longe. E tem uma questão também de constância no comentário. Então, por exemplo, se a pessoa está passando ali, já tem 6 meses da empresa, e ela já percebeu nas reuniões que todas as vezes que ela se manifesta, ela começa se manifestando. E aí isso não tem continuidade, ela não é ouvida. O que ela vai fazer? Ela vai parar de fazer isso. E aí para a pessoa retornar
precisa de um movimento muito diferente, porque a confiança que ela vai precisar depois para efetivamente se expor vai ser muito maior do que inicialmente. Ela se adapta ao ambiente. Exatamente. Né? Ela vai, Exatamente. É assim que o jogo rola aqui, é assim que eu vou jogar. E até em comunicação eu falo muito de antecipação. Então, aqui, a gente convidou uma Fanny lá, faz mais de 5 meses que a gente está tentando essa data. Mas aí, quando a gente conseguiu agendar, avisou o dia, o local, discutimos a pauta, mandamos as perguntas. Então, ela já chegou nesse ambiente tendo muita noção do que ela ia encontrar. O quanto isso muda de resultado dentro da empresa se você faz isso com seus liderados. É isso. Mas quando que a gente faz isso? É isso. É isso mesmo. Chama para reunião, mas a pessoa não faz ideia do que vai acontecer na reunião. Por que não provocar antes? Já dizer, olha, temos essas ideias para a reunião. Desejamos que saiamos daqui com esses objetivos resolvidos. Que contribuições você já pode trazer? E não esperar uma surpresa que pode até influenciar depois a própria saúde mental, porque gera uma ansiedade que eu não sei o que vai acontecer. Exato. Falando um pouco de complexidade, queria que trazesse um pouco para os nossos profissionais de T&D, para os profissionais de RH, que você vem dessa ciência da psicologia, está muito mergulhada nisso, mas a gente vê, né, Igor, nos últimos anos, que vem trazendo profissionais de outras áreas para compor esse desenvolvimento de pessoas. Se você percebe que isso permanece e se tem uma fórmula mais assertiva da gente conseguir unir. Então, quem que eu tenho que ter? Eu tenho que ter alguém de psicologia mesmo? Eu tenho que ter alguém de engenharia? Eu tenho que ter alguém da área de comunicação? Quem é que eu trago para poder gerar esse resultado em treinamento e desenvolvimento de pessoas para compor o meu time num ambiente tão complexo? Eu acho que a resposta está na sua pergunta. Não tem um modelo único, mas a única certeza que a gente tem é de que só a multidisciplinaridade vai resolver exatamente por conta da complexidade. Como a gente tem indústrias e setores diferentes, vai depender da necessidade que você tem a partir da estratégia que você vai colocar. Mas o que é muito importante é você ter, sim, alguns profissionais que sempre fazem parte dessa conversa, são os profissionais, sim, da psicologia, porque ajudam a olhar para os comportamentos. Cada vez mais, o que a gente precisa formar são as pessoas a partir dos comportamentos socioemocionais. Então, se você olhar para as habilidades do futuro, todas elas, não tem lá fazer planilha. Fazer planilha é super importante, é uma habilidade técnica. Mas essa habilidade é muito mais fácil de ser ensinada do que os seus comportamentos, do que a sua capacidade de gerir pessoas, a sua capacidade de flexibilidade e adaptação emocional, de colaboração. São coisas completamente diferentes. Então, profissionais da psicologia te ajudam a entender os comportamentos, as competências necessárias, onde a gente vai colocar as pessoas para fazer, como a gente compõe um time. Porque é isso, eu não preciso todas as pessoas tendo os mesmos comportamentos. Isso também é uma mudança. Essa percepção do valor da diferença. Sermos diferentes é o mais importante para chegar mais longe, considerando a complexidade que a gente tem. Outra área muito interessante que é hoje cada vez mais vem fazendo parte, a neurociência. Sim. Por quê? Porque a neurociência, ela tem nos ajudado a construir formas diferentes de pensar o aprendizado. Por quê? Porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Então, a neurociência tem ajudado a área de treinamento e desenvolvimento a pensar como a gente fala, o que a gente faz, como que a gente se relaciona. Outra área importante, a área de ciências humanas. Por quê? Com um mundo cada vez mais global, a gente precisa entender que você trabalhar em São Paulo é completamente você trabalhar na Bahia. São culturas diferentes. Sim. Aprender sobre as culturas não é dizer assim, minha cultura é melhor. Não, sua cultura é diferente. Quando você está trabalhando com um baiano, ou com um amazonense, ou com um curitibano, enfim, são culturas diferentes. Pega dentro da mesma empresa, você pega uma área de desenvolvimento e pega uma área financeira, você fala assim, parecem que são duas empresas. Não, são pensamentos diferentes. Como é que você aprende e ajuda as diferentes áreas? Então, a área de ciências humanas tem ajudado a gente a pensar como que a gente lida com essas diferentes culturas dentro da mesma cultura, criando uma cultura única. É isso também, né? A área de estatística.
cada vez mais é Cultura de dados fundamental mesmo, a né? cultura de dados, exatamente, People Analytics. Como é que a gente ajuda as pessoas a fazer as melhores análises para tomar decisões mais assertivas sobre o negócio? Como é que a gente traz a análise de dados não para essa questão fria, mas para a tomada de decisão? Como é que ajuda na construção das estratégias? A área de tecnologia. Por que tecnologia é tão importante? Não é por conta só dos sistemas que a gente cria, mas é toda a transformação digital. As empresas que não são nativas digitais estão passando por processo de transformação. Como é que você torna uma empresa ágil? Então, toda a construção dos squads que ajudam a gente nos processos específicos ou nos projetos específicos dentro das empresas. Então, tem algumas áreas hoje que são fundamentais para que a gente consiga ter uma boa área de desenvolvimento e treinamento. Eu estava escutando você falar e estava refletindo, falei assim, nossa, e como que a gente coloca essa orquestra toda para tocar junto, né? Porque Excelente. nas reuniões, normalmente a gente vê defesas de pontos de vista. A gente tem que mudar essa lógica da defesa do ponto de vista para uma construção de um novo ponto de vista, porque aí a gente está colaborando, né? Porque quando a gente fica naquela fala assim, puxa, o estatístico fala assim, não, porque aqui todos os meus dados vêm aqui. Aí o psicólogo, não, vamos aqui. Aí o engenheiro fala assim, não, o pessoal tá vindo com a ideia de abraçar a árvore. Um atacando o ponto de vista do outro para valorizar o seu. Assim, gente, a gente precisa mudar um pouco isso. Quando a gente se apega às crenças, né? As nossas crenças, a gente tem um problema, porque a gente vai querer defender. Mesmo que a gente internamente esteja fazendo a autocrítica, mas para fora, fala assim, não, eu preciso defender a minha crença aqui, é meu ponto de vista. Vamos olhar mais os valores, porque os valores provavelmente serão comuns, né? Eles vão ser mais compartilhados e aí a gente consegue criar caminhos mais colaborativos pela frente. Você falou, acho que tem 3 coisas muito importantes no que você falou. Primeira coisa, a gente não foi ensinado a colaborar. Exato. A gente acha que colaborar é eu te ajudar e você me ajudar. Isso não é colaboração. Colaboração é você entender que a matemática da vida precisa funcionar, que é 1 mais 1 dá 3. Que é exatamente o que você falou. Então, a gente trabalha para uma estratégia. Que não é a minha, não é a sua, é a estratégia da companhia. Eu tenho alguns elementos, você tem alguns elementos e outras pessoas têm outros elementos para chegar nesses objetivos. Então, essa mudança, aí por isso que a área de treinamento e desenvolvimento ela é tão importante, principalmente para a liderança. Conectar todo mundo. Porque ela precisa ajudar a mudar comportamentos. E aí tem um terceiro elemento importante do que você falou, que é o seguinte: a gente precisa aprender a reforçar os comportamentos corretos. Então, Perfeito. Se eu quero colaboração, eu preciso que nas minhas métricas a colaboração seja uma medição. Porque senão, se eu quero, assim, quem é que entrega mais dinheiro, cada um vai sair fazendo o seu, cada um vai... Como se trazer dinheiro seja trazer rentabilidade. Uma coisa não é igual a outra. Mas a gente pensa muitas vezes desse jeito. Então, como que a gente muda o nosso jeito também de construir comportamentos corretos que vão chegar na estratégia que a gente quer? Então, tudo isso é transformação. E quem faz isso, e você falou, quem é que orquestra? É a área de desenvolvimento e treinamento. É área de... acho que para construir aqui junto, é a área de aprendizagem. A gente isso, colocar as pessoas para aprenderem com os outros. Reaprenderem a aprender. Exatamente. Porque é isso, a gente está a todo momento construindo e desconstruindo. É isso, imagina. O que a gente fazia 2 anos atrás, gente, mudamos completamente. Então, e aí tá tudo bem. As pessoas ficam apegadas, isso que você falou, né? Tem um apego, as coisas, não, é o meu. Não, gente, tá tudo bem. E aquilo aí, que funcionou ontem não necessariamente vai funcionar E entra numa amanhã. espiral de ataque e defesa, porque aí entra a questão da neurociência, né? Fala assim, a hora que eu me sinto atacado, eu vou entrar no modo defesa. Então, eu não estou mais aprendendo. É isso. Né? Então, a gente tem que aprender a colaborar, a abrir mão. Porque uma das coisas, assim, a gente precisa desaprender para reaprender. A gente não consegue desaprender. Uma vez aprendido tá. A gente precisa aprender a abrir mão. Exato. Né? Porque você aprendeu e falou assim, puxa, isso aqui não funciona mais. A gente precisa aprender de outra forma e abrir mão. Aquilo lá deixa guardado, vai pra história. Nisso eu aprendi uma vez, inclusive, que assim, acreditar na ideia, mas não se apegar à ideia. Exato. Então eu acredito naquilo, coloco meu ponto de vista, divido com outras pessoas, todos acreditam, vamos trabalhar nisso. Passado um tempo, você não precisa ficar com aquilo para sempre. Você pode desapegar da ideia. E até em pessoas, enquanto você falava, uma coisa é você pensar nas pessoas, outra coisa é você ser pessoal. Porque a verdade não é questão de opinião. É isso. A verdade, o que a gente precisa
para a organização, para o melhor do trabalho, não é a opinião de um ou do outro, e por isso a gente não está competindo. A gente está somando para criar o que é o melhor para todos. É isso. E até nessa orquestra, o que aconteceu aqui com você nos últimos meses, né, Mafone? Você assumiu a diretoria de pessoas, cultura e transformação da Zamp, né, que é uma grande empresa que cuida de algumas franquias. Esses principais desafios que você tem, oportunidades, tem a ver com isso que a gente está falando, de olhar para essas pessoas. E até assim, é um novo cargo, é um novo nome de cargo. E a gente tem visto também um movimento de gerente de felicidade. Essa é uma tendência? Qual é o impacto disso dentro da organização para essa mudança que a gente está procurando fazer acontecer? Uau! Nossa, adoro conversar sobre isso. Acho tão... Enfim, é tão libertador, na verdade. Vamos lá. Eu assumi recentemente a diretoria de Pessoas, Cultura e Transformação da Zamp. E a proposta, ela chegou de um jeito muito especial para mim. Eu sou uma pessoa que... Quando eu fiz a minha migração para o mundo corporativo, foi há 10 anos. E eu tenho um histórico de trabalhar com direitos humanos. E quando eu vim, as pessoas falavam assim, Mafone, mas não tem nada a ver você ir para o mundo corporativo, porque você é uma pessoa de pessoas, o mundo corporativo só pensa em número, as pessoas é sempre um moedor de carne. Eu falava, gente, mas não faz sentido isso. As empresas são feitas de pessoas para pessoas com pessoas, não tem como não ser. Não, Mafone, você é idealista demais. Eu falava, bom, sou, mas eu não vejo um problema nisso. E aí vim para o mundo corporativo. E aí, quando disseram que eu não ia conseguir ficar 1 ano, eu tô há 10. E a minha grande crença de quando eu vim para o mundo corporativo é de que a gente deveria construir empresas que sim olhassem as pessoas no centro. Isso não necessariamente é verdade na sua prática, mas na essência ela deveria ser. E é claro que nesses 10 anos eu mudei muito por conta do mundo corporativo. Mas eu também mudei muito o mundo corporativo. E teve uma única coisa que nas minhas todas as experiências dentro do mundo corporativo, eu nunca abri mão dos meus valores. Daquilo que eu acreditava. Isso teve ônus e bônus. Eu demorei muito mais tempo para chegar onde eu queria chegar, mas eu fui muito honesta sempre comigo e com todas as pessoas com as quais eu trabalhei. E aí, quando eu cheguei, eu fui convidada para entrar no processo da Zamp, eu fui convidada exatamente por ser quem eu sou. E na minha experiência anterior, que foi a experiência da Meta, já tinha acontecido isso. Eu tinha sido convidada para ir para a Meta como business partner, para olhar para essa relação entre pessoas e tecnologia, para construir essa ponte. E eu falava, gente, é sempre o que eu acreditei, que era possível construir pontes entre universos que são muito diferentes. E quando me convidaram para essa vaga, foi exatamente para dizer, a gente acredita que as pessoas são o nosso bem mais valioso, que a nossa empresa é feita de pessoas e que a gente precisa de alguém que ajude a gente a chegar no nosso próximo sonho. Chegamos aqui nesse sonho. Esse ano a gente construiu um novo sonho, que é ser a melhor marca, a melhor operadora de marcas de restaurante do mundo, transformando e impactando positivamente a vida das pessoas. Com isso, a gente tem que juntar 2 universos, que é um universo de construção de operações muito eficientes, de excelência operacional, pensando como essa excelência impacta positivamente a vida das pessoas, sejam os nossos clientes, nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos fornecedores, toda a cadeia que envolve todo o nosso gerenciamento. E aí isso vem na discussão de atração e retenção, remuneração, como a gente traz diversidade, equidade e inclusão para dentro do negócio, não como essa ideia mágica de que o mundo precisa ser mais bonito. Não, gente, isso aqui é prático, isso aqui é transformação do nosso negócio, longevidade do nosso negócio, eficiência do que a gente faz, a construção de modelos onde a saúde mental está no centro, no cuidado das pessoas, para que as pessoas possam desempenhar o seu melhor. Elas têm que estar na melhor da sua potência. Isso só é possível com saúde mental. Um ambiente de segurança psicológica, um ambiente onde a gente tem uma cultura muito forte que faça com que as pessoas olhem e tenham o seu próprio propósito, seus valores dentro daquilo que a gente faz. Então,
essa proposta de... E tudo isso pensando numa empresa que não era digital. Então, toda a questão da transformação também vem nesse lugar. Um mundo cada vez mais digitalizado, como é que você faz para você estar dentro desse mundo, para construir processos de transformação, para acelerar as nossas inovações de produtos, de relações, criar conexões mais significativas? A tecnologia é para isso. No final das contas, a tecnologia é para criar essas conexões. Então, tudo isso foi a busca. E isso, para mim, é o que eu sempre acreditei. E aí, o que eu acho muito legal é chegar nesse momento e falar, eu não era só idealista, eu também era. Porque o idealismo me trouxe para essa crença de que sim, é possível mudar as coisas. Mas mais do que isso, o mundo dos negócios precisa de pessoas assim. Então, é isso que tem acontecido. E quando a gente fala sobre mudança dos nomes, das nomenclaturas, tem um outro relatório que eu adoro. Eu leio muito sobre essas mudanças, tendências de futuro. E tem um relatório chamado Futuro do Trabalho 2030+, que eu super aconselho vocês a lerem, gente. Que é assim, ele tem uma parte do relatório que foi feito pela Unile, é uma consultoria global, que é só sobre profissões do futuro. Então, assim, tem um lá que eu falei assim, nossa, gente, acho que eu vou ser esse. Tradutor cultural. Então, o que é isso? É a pessoa que vai falar assim, então, você vai conversar com o chinês? O chinês funciona assim, assim, assim. Quando você quiser dizer que você concorda, você vai ter que agir assim, assim, assim. Por exemplo, quando você conversa com os americanos, para você dizer que você concorda e que você respeita e tá ouvindo, você tem que fazer perguntas. Não é dizer, nossa, concordo com o que você tá falando. Isso é o jeito brasileiro. Os brasileiros se reconhecem incluídos quando eles são acolhidos nas suas ideias. Os americanos é quando você faz pergunta. Aí um americano faz pergunta, nossa, mas fez muita pergunta. Olha, não quer nem saber. Acho que não fui bem na reunião. Não, é só você entender que as culturas são diferentes. Então, assim, adorei o tradutor cultural. Aí tem um que é o vice-presidente do não, que é o seguinte, é a única pessoa na empresa que tem a autoridade para dizer não. Muito entendeu? Bom. Porque é aquela pessoa que você vai lá e fala assim, então, eu tenho uma ideia que é X. Então, aí a pessoa vai te dizer, não faça isso por causa disso, disso e disso. Aí você volta pra mesa e fala assim, beleza, agora eu vou resolver isso e vou voltar lá pra... Então, agora eu tenho essas e essas e essas ideias. Ele me diga assim. Isso. Até que você consiga melhorar. Tem um que é a equipe que vai ajustar as ideias. Porque tem um monte de gente que tem um monte de ideia e não consegue implementar. Aí essa equipe Por no funil das ideias. Isso, para fazer implementar. E assim, e essa questão da felicidade é uma coisa muito legal, porque realmente hoje você tem cada vez mais e muitas empresas medindo felicidade. Sim. Isso é muito interessante. Ah, quer dizer que agora a empresa, então a gente tem que ser feliz no nosso trabalho? Não, não é isso. As pessoas também, né, elas já vão para outro extremo. Mas medir felicidade é a nossa possibilidade de conexão real das coisas que a gente acredita com os nossos propósitos. É o nosso trabalho, o nosso propósito. Quando você é feliz... significado. É o significado. É aquilo que eu falei no começo sobre cultura de significado. Ter o diretor... Não, ter o diretor... Imagina, gente, as empresas... A Ambev foi a primeira empresa a construir a diretoria de saúde mental. Uma diretoria de saúde mental. Não é que é uma pessoa. É uma diretoria entendendo e com uma empresa que era conhecida como uma empresa muito dura. Sim. No sentido de como era construída a sua excelência operacional. E as pessoas não estavam no centro. Então, assim, tem uma mudança muito significativa acontecendo, né? Então, sim, é verdade. Agora, só um ponto. Não adianta a gente mudar o nome e não colocar isso na prática. Perfeito. Não é só O batizar. nome é o menos importante nesse momento. Exatamente. Então, assim, legal, bacana, bonito, mas assim... As práticas, a eficiência, o impacto precisa estar lá. Porque senão... Aí, assim, esse é o mundo moderno. Você vai fazer isso, tem uma consequência muito grande. Porque rapidamente as pessoas sabem quando uma coisa é de verdade e quando ela não Perfeito. A autenticidade agora tá O nome é gritando. fundamental para o marketing, né? Para a ideia, para consolidar a ideia, para mostrar a preocupação daquela diretriz para a organização. Exato. Mas o marketing, se for vazio, ele não se sustenta. Marketing sem valores Sem valor não se vai sustenta. funcionar. E adivinha o que aconteceu? Acabou o tempo. Mentira! Sim, já foi. Mais de 40 minutos. Já estão gritando aqui pra mim. Caduzinho tá me avisando. Tá bom. Vamos aqui pro nosso momento Tome Devolve, que é uma provocação e uma palavra rápido pra gente poder terminar, tá bom? Momento T&D, Tome Devolve, trabalho presencial. Reflexão. Engajamento. Fundamental. Futuro do trabalho. O que todas as empresas precisam pensar. Sempre, hoje. Pensa hoje já. Muito bem. Como é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem ter o privilégio de conversar com você?
Ai, gente, adorei, amei. Enfim, é sempre uma delícia conversar com você, Elis. E adorei te conhecer, Igor. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Como as pessoas me encontram? Em todas as redes estou como Mafuane, Mafoane. No LinkedIn, mafuane.odara. E vai ser um prazer conhecer e conversar com vocês e continuar. É isso, a gente está aqui em mais um ano, em mais um processo de transformação. Então, que a gente possa consolidar todas as nossas ações, que a gente possa ter consistência em tudo que a gente está fazendo e principalmente colaboração e entendendo que cada um de nós é muito importante para que a gente consiga fazer a grande transformação que a gente quer. O mundo precisa das pessoas, então que cada um de nós possa entender, principalmente nós profissionais, que estamos pensando no desenvolvimento e a questão dos nossos treinamentos, olhar muito para isso, para essas provocações. Obrigada. A gente que agradece, Perfeito. Igor. Obrigada de novo. Nossa, eu que agradeço. Na mesa. Mafuane, foi muito bom o nosso papo, assim, já tinha várias outras ideias. Eu falei, se a gente vai puxando, vai ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas foi muito bom, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui, de colaborar com a gente, trazer um pouco dessas ideias. E a gente precisa muito, no mundo do trabalho, essa visão de colaboração, de construção. E eu acho que por isso que é uma tendência, e vai ser uma tendência. Assim como comunicação ainda é uma tendência, gente, comunicação ainda é tendência. Acho que 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com T&D, comunicação estava lá. E vai continuar sendo. Exato. A gente precisa ainda, tem muitos desafios nessa área. Então, muito obrigado, Mafuane. Obrigada. 2024 só está começando, o 3º episódio, a gente segue por aqui. Então, para esse mundo complexo, coloquemos as nossas pessoas no centro. Obrigado para você que está aí nos acompanhando. Valeu. Clica no sininho, se inscreve no canal, acompanha que tem bastante conteúdo, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.